Boa noite, boa madrugada, então é bom dia, bem-vindos à sua Radinha Libre. Pessoal, estou fazendo aqui uma live urgente, você precisa ficar sabendo disso. E eu estou fazendo agora na madrugada que é para pegar o povo que está nas vigílias aí, o povo que está saindo das vigílias, que estão aí clamando pelo país, que estão aí tentando salvar o país, resolver tudo. A gente vai falar com vocês agora, pessoal. Deixa eu roubar minha gola aqui. Então eu fiz essa live essa hora, tarde da noite, porque eu sei que você, patriota, está na vigília. Eu sei que você, patriota, está aí chegando da vigília agora, está com o joelho até doendo. Aí você não consegue dormir ainda, pensou em ver alguma coisa no Facebook, pensou em fazer mais uns posts aí a favor do capitão. Então eu estou aqui para falar com você. Você, cristão do Lula também, que está aí morrendo de medo, que esse bolsonazista, ele pegue tudo e vai acabar com o mundo todo. Então eu vim aqui para falar com vocês. Com vocês uma bomba urgente, pessoal. Uma bomba urgente. Vocês precisam ver isso, né? Essa foi a toada do dia todo, do ano todo, do mês todo, do ano todo, dos últimos 4 anos. Essa é, desde 2012, na verdade, é assim, urgente. Urgente, alguma coisa vai acontecer. Isso foi nas manifestações de 2013 contra Dilma, depois a esquerda no Fora Temer, depois a direita de novo em 2018 pró-Bolsonaro e depois a esquerda em 2018 pró-Bolsonaro. E aí cada ano do governo Bolsonaro foi um bomba de cada lado. Bomba na esquerda, bomba na direita, e não sei o quê, e um monte de coisas. E você tá hoje aí, eu fiz essa brincadeira, mas eu não vou ficar ironizando como eu sempre faço. Eu preciso perder esse mau hábito, pessoal, porque as pessoas não têm a mesma história de vida, as pessoas não têm a chance de ter as mesmas informações, as mesmas visões, os pontos de vista. Então você passou um bom tempo trabalhando, cuidando da sua vida, da sua família, e eu fiquei me informando sobre política. Então agora eu tenho algumas informações sobre as quais eu tiro meu ponto de vista, tá bom? Então, não vou ficar zoando. Alguma ironia, brincadeira a gente faz para dar uma descontraída, porque o pessoal tá tenso. O clima tá tenso. O pessoal não consegue dormir essa hora. Ai, chegou da vigília e vai ajoelhar mais meia horinha ali, que é para Deus livrar o país do comunismo. Né? Que é para Deus livrar o país desse fascista, que agora, Deus, nós temos que tirar esse fascista. Nós temos que livrar do comunismo. E tá essa assim, eu acho que Deus está olhando hoje à noite assim, mas peraí, gente, peraí, quem que eu atendo aqui? Quem que eu atendo aqui? Porque vocês dois estão com muita urgência. E a obra de Deus? Como é que está a obra de Deus? Eu vou ler alguns trechos bíblicos hoje, pessoal. Ler não, eu vou contar as histórias, a gente vai ler um trecho só. Porque o pessoal quer saber de política, o pessoal não quer saber da Bíblia, o pessoal está histérico. Pessoal, existe uma operação psicológica em curso. Operação psicológica é uma terminologia militar de estudos sobre geopolítica que eles usam quando eles querem fazer manobras de massa de opinião. Tá? Operação psicológica também, manobra de opinião de massa, opinião em massa, massas em opinião, o nome que você quiser dar. É isso que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Você está desesperado, você está apreensivo, você está histérico. Não pode falar que está histérica. Histérica não pode, mas histérico eu posso. Então você não pode... Você está histérico, está desesperado, está com medo por causa de uma operação psicológica vigente, em que ela está colocando o país um contra o outro. E eu quero falar hoje para aqueles que estão de dentro da igreja. Porque hoje a direita e a esquerda viraram uma religião. Já comece admitindo. A esquerda e a direita viraram uma religião. As pessoas cristãs, ou sei lá, de qualquer religião até, vou até abrir o leque aqui, porque o meu foco é cristianismo, que é o que eu conheço teologicamente, é a religião que eu tenho embasamento para falar. Mas as pessoas de dentro dos grupos religiosos, seja de que categoria for, estão divididas porque o grupo dele não aceita que o outro grupo pense diferente. O grupo dele não aceita que as pessoas tenham opiniões diferentes. Eu não estou falando que eu estou certo, eu estudei muito e eu sei que o outro lado está errado. Né? Porque a esquerda fala isso e a direita fala isso. Quando você pega um direitista bom, olavista, tal, e quando você pega um esquerdista bom que leu as obras da esquerda, qualquer um apanha.
Porque você está falando com alguém embasado. Não adianta quando você for falar com um direitista e um esquerdista que estudaram, não adianta usar só a lógica. Porque eles leram milhares de páginas de livro. Eles assistiram dezenas de milhares de horas de conteúdo político. A única coisa que pode quebrar esses caras é isso aqui, ó. É esse bicho aqui, essa Bíblia, tá? Não essa, qualquer uma. É a palavra de Deus. Então é disso que eu quero falar um pouquinho. Eu prometo que não vai ser demorado. Fica aí, eu quero trabalhar com você para você perder esse espírito de histeria. Para você voltar a ter fé no seu coração. Porque no momento seu coração, estou falando para a maioria daqueles que eu estou vendo, focados em política. Quem não assiste política não está nem me assistindo. Aqueles que estão me vendo agora porque gostam de política, estão apreensivos para ir lá apertar o númerozinho do candidato amanhã para salvar esse país do comunofascismo. Porque é assim, tá, os dois, é um contra o outro, né? Os dois têm Messias, estão lutando por Messias, mas esse Messias não é Cristo. Um tem Messias no nome, o outro tem uma história de Messias que salvou o país, né? Mas ambos, eles entendem o seu candidato como Messias. Ambos admitem que o seu candidato é cheio de erros, os dois lados. Os dois lados admitem que os seus candidatos são cheios de erros, mas são eles que podem salvar o país, tá? Deus está de fora dessa história. Deus ficou muito para trás. Desde que a gente, nas universidades católicas, que é o lado cristão, né? Católicas e protestantes, e também dentro da ciência comunista, da ciência ateia, Deus foi retirado quando entrou a teoria da evolução, quando entrou o liberal humanismo e essas coisas todas. Então hoje ninguém está colocando Deus na equação. Está todo mundo desesperado hoje, sai até da vigília, mas a esperança dele é poder ir votar. Se o cara fez as últimas 21 sexta-feiras aí de vigília, da meia-noite às 3 da manhã, e ele não puder votar amanhã por alguma questão, choveu, vazou encanamento da casa, sei lá, roubaram a urna eletrônica dele, ele vai amaldiçoar Deus. É isso que vai acontecer. Porque a pessoa está com as mãos assim, o poder está nas minhas mãos, o poder emana do povo. Né? Começa a falar de Cristo, ó, a coisa cai. Se eu estou falando do candidato, acabou de sair 10 pessoas da live, né? Por quê? Porque eu não estou falando do Bolsonaro e do Lula. Não estou falando especificamente. O tema central é o seu coração focado na fé hoje. É disso que eu estou falando. Que você está colocando a sua fé, no local errado. Porque alguém está pedindo, né? Eu estava falando agora de operação psicológica. Que alguém está pedindo, alguém está solicitando, enfiaram na sua cabeça que quem não pensa igual a você no momento está contra o país. E se está contra o país, está contra os meus filhinhos, que nem tem. A pessoa está aí com 40 anos, não tem um filho, porque ficou aí focado nesse mundo liberal humanista, que a direita peca nisso e a esquerda peca nisso. Criança virou um empecilho, quando o mandamento de Deus é crescer e multiplicar. Então, nem filho não tem, mas ela está preocupada com o futuro do país. A pessoa nem neto não quer ter. De tão afundada nesse mundo maligno que a gente tem aqui, que a pessoa não pensa mais no céu, não pensa mais em família. Explica, não complica. Amigo, não é simples, Fernando, falar as coisas que eu tenho que falar, porque eu desagrado os dois lados. Então eu não posso abrir o microfone aqui e sair batendo de qualquer jeito, porque eu vou apanhar dos dois lados, como eu tenho apanhado. Eu vou sofrer retaliações e ouvir mentiras sobre a minha pessoa dos dois lados. É isso que está acontecendo. Então fica aí, quem quiser, quem não quiser, não fica. Mas o que eu quero falar com você é para você sair da histeria, gente. Pelo amor de Deus, que dia você vai ter amanhã? Que semana a sua família teve do seu lado? Reflita sobre isso antes da gente entrar no tema. Você foi um familiar agradável ou você ficou enchendo o saco a semana inteira das pessoas que mais te amam, das pessoas que estão tolerando a sua histeria coletiva há anos talvez? Porque quem gosta de política tá na histeria já há pelo menos 4 anos, pelo menos 5 anos, começou em 2017. E aí, essa semana, a pessoa que já não aguenta mais da sua família ouvir você falar de política, é aí que você está enchendo o saco mesmo, porque ela tem que salvar o país no seu lugar. Né? O seu voto não basta, você precisa ganhar o dela também. Então, pessoal, pelo amor de Deus, mão na consciência um pouquinho. Respira um pouquinho, vai dormir em paz. Tem guerra acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Tá caindo bomba aqui? Não, Adriano, mas vai cair se o outro fulano entrar. Se o outro candidato que não o meu entrar, vai cair bomba. Quando cair bomba, a gente ora de novo. Porque os cristãos da Ucrânia estão orando.
Tem missionários dentro da Ucrânia, dentro daqueles prédios, evangelizando de apartamento em apartamento, porque as pessoas lá sim estão desalentadas, precisando ouvir uma palavra de fé, porque sim a morte está batendo a porta delas. Essas sim precisam de uma atenção. Agora você não precisa de mais atenção, você precisa respirar, baixar um pouquinho. Se você quer salvar alguma coisa, salve a pessoa da sua família que não conhece a Cristo ainda. Ou você tá um fervoroso direitista, um fervoroso esquerdista. Porque não tem mais amizade entre cristão de ideologias diferentes. Eu vim de um viés de direita, vocês sabem disso, mas eu trabalhei dentro das ONGs de esquerda. Eu vi como tudo começou, pessoal. Lógico, dentro dos meus 41 anos, mas desde os 15 anos, eu trabalhei dentro de ONG globalista, financiado pelo Bill Gates, meus amigos. Então eu sei como que começou o negócio, como que começou a trocar as palavras. Começou muito tempo atrás. Não, você não pode falar idético, é doente de AIDS. Não é drogado, é adicto. Foi assim que eles começaram a massificar. Já tinha um plano bem maior dentro das instituições, mas foi assim que eles começaram. Minha família está há mais de 40 dias em jejum e oração, mas sim, estou ansioso para votar e fazer a minha parte. Bolsonaro 22. Bolsonaro reeleito 22. O que mais tem aí? Por enquanto é esses. Gente, o poder não está na sua mão, não está no seu voto. Quando você vota 22 ali, eu não posso ficar repetindo alguns termos, como o número dos candidatos e o nome deles, tá? Até a palavra candidatos não é bom eu ficar repetindo. Eu já tive um vídeo derrubado no YouTube essa semana. E o meu lance não é nem falar de política, eu tô apanhando da censura, porque eu quero falar com o público da política, mas não sobre política. Então, tá difícil a vida aqui. Mas então, pessoal, quando você aperta ali, tenho uma live inteirinha, no domingo pós a eleição que teve aqui, que teve uma audiência grande, porque estavam todos desesperados, procurando alguém para ouvir. Ai, meu youtuber não tá fazendo uma live, deixa eu ouvir esse careca aqui mesmo. Meu Deus, eu preciso ouvir falar do Lula e do Bolsonaro. Eu preciso ouvir falar. Então, tô aqui fazendo uma live bomba, urgente, madrugada. É isso que você queria. Tamo aqui, vamos lá, vamos salvar o Brasil. Vamos, mas não é apertando o número do seu candidato na urna. Não é. Não é, porque você não sabe para onde vai esse voto. Para começar, o seu ídolo disse contra e disse a favor o tempo todo. O seu ídolo falou o tempo todo contra e depois falava, não, tá tudo certo, agora o exército vai. Não, agora estou sendo roubado de novo. Agora o exército está dentro. Agora, não, chegou até durante a apuração, espiões russos detectando os algoritmos. E a Polícia Federal e o Exército invadiram lá o local das apurações e fizeram parar tudo. O cara apontou a arma pro programador de computador e falou, pode parar aí, meu irmão, perdeu. Pode liberar aí o algoritmo agora. O cara ficou tremendo. Ai, meu Deus, deixa eu tirar o algoritmo. O pessoal acreditou nisso. Você acreditou nisso, meu amigo. Você acreditou nisso. Não foi um, não foi dois, e não foram 10 que me falaram isso. Não, Adriano, sua live tá errada. Gente me chamando no privado. Cara, eu não quero complicar pra você, tá? Mas é o seguinte, é que você não sabe que o exército invadiu ali, então agora o segundo turno vai funcionar. E o que você viu agora? O Fábio Faria, funcionário funcionário não, funcionário público nosso. É gente que paga ele, mas é a gente que serve ele também. Nós que somos servidores dele. Ele não é servidor público não, somos nós que somos. O Fábio Faria falando o seguinte, eu tenho aqui 5.000 páginas de censura, descobrindo aí, denunciando a censura que o presidente sofreu nas rádios e tal. 36 horas depois. Gente, olha, isso é numa entrevista, para quem não viu, uma coletiva, chamou o país inteiro. Nossa, hoje vamos soltar uma bomba. Né? O ministro das comunicações falando, rapaz, comunicações, urna, esse é o cara que vai falar da fraude. Olha, gente, e aí 36 horas depois, olha, gente, foi o maior erro da minha vida. Palavras dele, palavras do ministro das comunicações. Tá o tempo todo esse pessoal assim, gente, o presidente, as pessoas ali sabem coisas que nós não sabemos. Mas eu tenho total certeza disso. O Fábio Faria sabe alguma coisa que nós não sabemos. Por isso que ele faz um escândalo, chamando todo mundo para assistir uma live, onde ele vai fazer bomba, vou derrubar a República agora, vamos esfregar a fraude na cara de todos. E 36 horas depois, gente, olha, eu não estava bem, eu não fui bem. Foi o maior erro da minha vida ter tido aquela entrevista.
Realmente, esse cara sabe de alguma coisa que você não sabe. Será que ele já está sabendo do que vai rolar? E a gente está falando aqui que tudo indica que é o vermelhinho que vai ganhar. Tudo indica. Não é as pesquisas não indicam nada. O que indica é o establishment, meu amigo. O que indica são as corporações, o que indica são as instituições. As instituições estão todas a favor do candidato 1+3. Todas a favor dele. Internacionalmente está todo mundo a favor. Então está tudo azeitado para esse cara ganhar. Não importa se é assim, não importa se é assim. Eu acho que é assim, mas tanto faz. Não quer dizer que eu acho o outro muito melhor, não. Também não é flor que se cheire. Também não é. Admita, pessoal. Vamos parar de idolatria. Não vai ser um presidente que vai salvar essa porcaria. Até porque os dois falam que eles não podem fazer muita coisa. Agora na campanha pode. Agora pode. Mas quando chega na hora não pode. O Lula não podia frear os banqueiros. Vocês se lembram disso? Eu preciso ficar lembrando toda vez que o Lula foi o maior amigo de banqueiro desse país. O Lula foi o maior amigo de patrão do alto escalão desse país. Que ele não fez nada a favor dos seus trabalhadores. Ele fazia a favor do sindicato. Eu preciso lembrar, você de esquerda, é isso? Graças a Deus agora eu tenho audiência dos dois lados, da direita e da esquerda. Antes era só da esquerda. Então agora eu preciso dar uma lembrada, pessoal. Eu preciso lembrar que o Bolsonaro o tempo inteiro ficou falando que era contra o feminismo e aprovou 100 leis feministas. Que a esposa dele cortou o cabelinho nos moldes de um menino. Não estou falando que ela não tem essa liberdade, só que ela fez esse corte exatamente no momento, pessoal. Acorda, direitista, no momento em que ela virou a embaixatriz da Agenda 2030 da ONU, eleita pela própria ONU. A Damares se orgulha o tempo todo de falar isso. A Damares, a ministra da lei Mari Ferrer. Quanto tempo vocês querem permanecer enganados? Eu não estou aqui para arrumar treta, eu não estou aqui para esfregar uma verdade na sua cara. Eu estou aqui para falar que isso daqui é que salva. É a palavra de Cristo. Não vai ser o seu presidente. Não importa qual deles esteja lá, vai ter gente acima dele dominando aquela parada. E as desculpas serão eternas para os dois lados. Saia dessa maluquice, saia dessa histeria, gente. Não caia na operação psicológica, na psyop que está rolando agora. Está sendo pago pelos dois lados para deixar você aflito, para deixar você deprimido. Enquanto você está achando que o país vai acabar, seja direita ou seja esquerda, o que você fez para se preparar, então, para se caso o seu planinho de votar desse certo? Você não fez plano nenhum. Vamos falar a verdade aqui? Acabei de lembrar que eu não peguei água. Então não vai durar muito. Você não fez plano nenhum. Então vai acabar tudo, vai subir os preços. Você estocou alimento para 6 meses aí na sua casa? Com pelo menos arroz, pelo menos papel higiênico. Estocou? Não. Então a sua histeria é só histeria mesmo. Você não está fazendo nada para salvar ninguém. É isso que está acontecendo. Deixa eu te falar a verdade, porque talvez a sua família não tenha mais coragem de falar a verdade para você. Você ficar passando o dia inteiro na rede social, aporrinhando os outros, não é salvar nada. Você não ganhou um único voto, apesar de achar que sim. Talvez você perdeu gente que ficou com birra, gente que realmente não se interessa. Quer saber? Esse cara está me enchendo o saco, eu vou votar no outro. Gente que não se interessa. Porque no Brasil você não tem o direito de votar, você tem o dever... não sei se é criminal agora, o dever civil, dentro do Código Civil. Você não tem o direito de escolha. O seu direito é escolher o que eles colocam para escolher. E isso daí já devia nos abrir os olhos, né? Não preciso lembrar também que em 2014 teve aquela inversão de Dilma e Aécio lá, que ninguém entendeu aquelas urnas lá, mas ninguém fez nada também. Tá bom, gente? Eu tinha um monte de coisa para falar dos dois lados, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês para você ver como você está viciado. Você é um adicto. Você é um adicto da política, das notícias de lixo que eles entregam para você. Porque eu vou te falar de novo. Você não acompanha política. Não, Adriano, mas eu acompanho sim. Eu tenho 30 youtubers aqui. Eu acompanho tudo que eles falam. E eu acompanho dos dois lados ainda. Eu vejo um pouquinho da esquerda, eu vejo um pouquinho da direita. Meu amigo, você acompanha youtubers. Se você acompanha notícias de política, você acompanha propaganda. Alguém está pagando para aquela notícia ser postada. Não se iluda. E tem na direita também. Não vem me falar que a Jovem Pan e a Revista Oeste tem aquelas
matérias absolutamente enviesadas para o Bolsonaro, não critica nada das cagadas que o governo faz sim. Não vem me falar que aquilo é de graça. Tá? Na esquerda é a mesma coisa, pelo amor de Deus. É que a esquerda ela chuta o barde, né? Quando a esquerda quer manipular, ela chuta o barde. É absurdo. É uns negócios assim Lembra lá nem vou falar mais. Enfim. Então, pessoal, para mostrar como você está viciado, eu vou ler um trecho bíblico. E você faça aí um autorrelato do que você está sentindo. Eu vou ler como um político. Como um político. Que eles estão usando isso aqui o tempo todo, é a Bíblia. O tempo todo eles estão usando. Só não usam de verdade, mas eles citam ela. Manipulado. Poxa, Radinho, aquela live dos banqueiros é ela que estou precisando. Valeu, Edson. A gente vai voltar nisso. É o que eu falei, precisa esperar acabar a política. Senão não tem audiência, ninguém liga, o pessoal fica louco. Você entra para falar desse assunto, o pessoal entra na política nos comentários, entendeu? Porque não está absorvendo. Então eu quero falar, ó. As bem-aventuranças, vamos lá, Jesus falando, né, Jesus é o Jesus socialista, é o Jesus aquele revolucionário que veio para mudar o mundo e ir contra as grandes autoridades. E é também o Jesus patriota que ama as criancinhas e que querem fazer a redenção de todas as famílias para Cristo, né? Direita e esquerda, estou passando a visão de cada um. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e ali assentou-se, né? Jesus fazendo aquele grande sermão. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, pessoal, esse trecho é lindo, nós vamos dar uma estragada nele, mas é assim, para o Espírito Santo poder te tocar alguma coisa. Bem-aventurados, Jesus falando aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Nessa hora aqui, ó, nessa hora, se é um pastor que está pregando dentro da igreja, se é um padre que está pregando dentro da igreja católica, o direitista vai pensar, olha, bem-aventurados os pobres de espírito. Talvez Deus tenha uma obra na vida dos esquerdistas. Aí os esquerdistas pensam assim, olha, os pobres de espírito. Talvez Deus tenha uma obra na vida do direitista, né? Porque você está sempre acima dos outros. Porque na fé você não tem coragem de dizer isso. Né? Na fé a gente é sempre humilde. Só que quando o assunto é ideologia política, não. Aí você está no teto, meu amigo. Você está na crista da onda. Você é o guerreiro espartano que está matando todo direitista, todo esquerdista que vem na frente. Então, pobres de espírito, meu amigo, é se esvair de toda a sua vaidade, de todo o seu conhecimento, é ser um pobre de espírito. Não é alguém que fica aí exalando qualidades e virtudes. É ser um pobre de espírito. Você não tinha que estar pensando na esquerda. Você tinha que estar pensando em você. Quando eu li isso aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe? Falar, Deus, eu sou tão ignorante, eu sou tão arrogante, tira isso de mim, me empobreça. Mas não, é ideologia política. Aí é porrada, meu amigo. Aí é porrada. Aí o pessoal já está planejando. Amanhã eu vou na igreja de camisa vermelha. Amanhã eu vou na igreja de camisa amarela. Eu quero ver o irmãozinho que vai botar a cara comigo. Hipócrita. Hipócrita. Idólatra. Não vai na igreja se você está com esse pensamento. Não vá na igreja. Sabe? Faça um pecado a menos na sua vida. Então, os pobres de espíritos, eles são, pois deles é o reino de Deus. Então, ser pobre de espírito vale a pena, amigo. Baixa um degrauzinho que vale a pena. Você pode herdar o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aí agora, o militante trouxe para si. Eu vou passar a usar militante, né, que eu fico falando direita e esquerda. O militante trouxe para si, né? O militante de direita e de esquerda. Trouxe para si. Eu estou chorando, porque estão roubando. Né? O esquerdista se acha roubado nos últimos 4 anos e o direitista acha que está sendo roubado agora, na fraude. Não, eu estou sendo roubado, então eu choro, eu sou bem-aventurado, obrigado, meu Deus, porque eu sou bem-aventurado. Deus está falando, cego, tira a trave do seu olho. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que coisa linda, gente, é humilde. E aí nessa hora, aquele espírito conservador, ele fala assim, nossa, como eu sou humilde. Porque eu fico falando para o bem das famílias. Porque eu fico falando para o bem do cristianismo. Não usa um versículo, no ano todo o cara não usou um versículo. A não ser os versículos que os políticos usam. Vai dando curtida aí, gente, pelo amor de Deus, vai dando curtida. Ajuda aí também. Eu tô aqui na madrugada, uma bomba urgente para vocês. Dá umas curtidas aí.
E aí, põe aí o número de candidato 6, eu não tô nem aí com isso aí. Bem-aventurados os humildes. Então, ele se humilde. E a esquerda se acha humildona. A esquerda se acha humildona, porque ela usa sandalinha de couro, ela não é muito a favor da moda, né? Ela usa aquelas camisetas rasgadas, é rasgada de R$ 250, mas é rasgada, sabe? Ela vai de Uber, mas ela pega o Uber mais barato. Mas ela é a favor do vale transporte do trabalhador. Então ela é humilde. Então nessa hora todo mundo ganha também aqui. Tá todo mundo dentro, você militante político, tá todo mundo dentro das bem-aventuranças de Cristo. Que coisa linda, não? Vamos continuar a ver uma bem-aventurança aqui? Bem-aventurado os que têm... aqui, ó, esse, meu Deus do céu. Mateus 5, versículo 6. Abre aí. Nunca abriu uma Bíblia na vida? Abre aí, Mateus 5, capítulo 5, versículo 6. Se for para abandonar a live para abrir a Bíblia, abandona a live e vai ler a Bíblia. Abandona a live e vai ler a Bíblia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Oh, meu Deus, é amanhã que eu vou ser satisfeito. É amanhã que Deus vai livrar esse país com o meu votinho lá dentro. Não é isso que o pessoal está pensando? Essa é a histeria? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nessa hora aqui os dois pecam, que os dois falam, não, desculpa. Deus, me perdoa, Deus, eu vou pecar, porque eu não perdoo aquele esquerdista. Aquele irmão esquerdista, ele é pecador, ele é digno de ir para o inferno. Aquele irmão que pensa pelo lado social, ele é digno de ir para o inferno. E o irmão esquerdista está pensando o seguinte, aquele fascista, aquele é digno de ir para o inferno. Então, Deus, eu não tenho misericórdia desse pecado aí, só o sangue de Cristo vai me curar. É assim que está sendo. Pessoal, tudo aí, pôr no número dos candidatos, continue. Eu estou lendo aqui, o número que interessa é Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí nessa hora a ideologia fala. Né? Aquele que é seguidor de Marx, aquele ateu... Não é ateu. Marx não era ateu. Marx era satanista. Tem poemas satânicos que ele escreveu. Tá? Vai procurar aí Sociedade Fabiana, vai entender um pouquinho de sociedades secretas. Tá? A Fabiana não era secreta, mas as sociedades secretas tinham muito. Então ele não era ateu, ele era satanista. Mas aí nessa hora, esse que fica aí passando as leis do Marx, ele fala que ele é puro de coração, né? Porque ele pensa, as ideias de Karl Marx é pensar no menor. O cara, acho que, não sei quantos abortos a esposa dele teve, mas dentro da esquerda aborto é normal, mas teve 2 ou 3 filhas que morreram de fome, sabia disso? Sabia disso, gente? Os filhos do Karl Marx morreram de fome? Pois é. Então, o esquerdista está se achando puro de coração, porque ele está seguindo as leis sociais, as leis para o pobre, né? E aí o direitista fala, não, eu sou puro de coração porque eu sou de direita, e ser de direita é ser cristão. Lembra que eu falei lá no começo que a esquerda e a direita tomaram a militância política, a ideologia política, tomou o lugar da religião? Essa é a maior operação psicológica da história. Maior do que do comunismo chinês, maior do que o comunismo soviético, maior do que o liberalismo maçônico, porque essa pegou 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Então o cara ele se acha cristão porque ele é de direita. Então é o seguinte, ele pode ser até ateu, mas ele fala, não, eu tenho um bom trânsito entre os cristãos porque eu sou conservador. Então eu tenho um bom trânsito entre os cristãos. Que versículo tu leu? Uma única oração que tu fez esse ano. Eu fiz 5 para o mito. Mito. Pessoal, a gente brinca com a palavra, mas vai pesquisar o que significa mito. E o pessoal está gritando mito dentro de igreja. E pastor renomado. Pastor que anda de helicóptero e de jatinho, gritando mito dentro de igreja. Só quero ver a mão de Deus, cara. Eu só quero ver a mão de Deus. Não, Adriano, mas como assim a mão de Deus? Nós somos da direita, nós somos pró-cristianismo. Se não fosse a direita, você não poderia estar falando de Cristo. Vai falar isso para um missionário que está lá na China. Tá bom? Que está dentro de uma cadeia da China. Pregando para o outro. Que está dentro da cadeia porque foi preso porque estava falando de Cristo. Vai falar isso para ele, que ele só pode pregar por causa da direita. Vai lá falar na China. Maior igreja do mundo é a chinesa. Tá bom? Ninguém precisa de você não, direitista, para falar o nome do evangelho. Porque isso aqui é coisa de mártir. Quando a pessoa tem a vocação, quando o Espírito Santo enche o coração, é martírio. Fala diante do que for.
Não precisa de rede social para falar de Cristo não, viu, gente? Você pode falar para o vizinho, você pode falar no ônibus, no trabalho, nas pessoas mais próximas. Você pode falar de Cristo. Não precisa da rede social. Não precisa falar que o Zuckerberg tá indo contra você. Ele não está indo contra você, ele está indo contra o cristianismo. Entenda isso. Só que você não está a favor do cristianismo. Você está a favor de uma ideologia política que pisa em todos os pecados que a Bíblia anuncia quando o seu candidato passa o pano para eles. Não, mas o Agostinho, ele é o... Eu tenho que tomar muito cuidado aqui agora. Ele é o homoafetivo de Cristo. Foi batizado nas águas do Rio Jordão. Está lá orando em línguas com a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro, que se tornou quase um homem, né? Aquele aspecto andrógeno. Isso aí é agenda 2030 já. Né? Então aí, beleza, se a Bíblia condena a homoafetividade, eu estou tendo que escolher bem as palavras, se a Bíblia condena isso, azar da Bíblia, porque aí a direita não pode ir contra isso, de forma alguma. E aí você passa o pano, né? Aí a Damares é perguntada lá na... Ai, como é que é o nome da mulher lá? Mariana Godoy. E aí, ministro, você vai fazer contra o aborto? Tem alguma coisa aí? Não. Contra o aborto, do jeito que a lei brasileira tá, já tá tudo certo. Bom, a lei brasileira, perante a atitude pérfida, horrenda de um aborto, ela permite que aquela criança seja assassinada. Essa é a lei brasileira. A Damares falou que não vai fazer nada. Antes de entrar, eles iam, mas aí entrou e já não vai fazer mais. Como senadora, a Damares vai fazer? Ou a desculpa era que era ministra? Né? A Damares orou tanto, porque... Ai, gente, em 2007 ou 2012 agora, não lembro, era um ano desse, que tinha a ver com 2 ou 7. Rolou um vídeo da Damares falando do PT, falando que eles tinham liberado a nação contra o aborto. Cara, eu nem militante político não era, fui atrás de saber aquilo, era um lugar pago por deputados para estar acontecendo uma reunião. É igual essa reuniãozinha que a Damares fez um monte de entrega, né? Ela fez agora e achou que ia dar certo, igual deu em 2012. Eu acho que é 2012. Deu até uma bafafá na minha igreja, porque eu fui atrás daquilo. E eu passei por e-mail, a rede social ainda era fraca, passei por e-mail para todos os irmãos. Nem sabia quem era Damares Alves. Eu não era de direita, eu não era de esquerda, eu não era nada. Eu falei, gente, peraí, o que essa mulher está falando não é verdade. Isso aqui, ó, eram deputados que estavam bancando. E era deputado vagabundo, gente. Não era deputado crentinho, não. Era deputado vagabundo que estava bancando aquela coisa. Aí, aquela reunião num hotel, que a Damares viralizou naquela época. Eu falei na minha igreja Batista Cidade Americana. O pessoal daí vai se lembrar. Deu mó bafafá. Porque o jeito que a Damares fala, parece que Deus está tomando o coração da Damares. Deus usa a Damares para falar quando ela fala contra o aborto. Deus usa, ela fala da palavra, ela toca no seu coração, ela olha nos seus olhos, ela modula a voz para baixo e depois ela modula a voz para cima. A Damares tem as técnicas de tocar o seu coração. Vocês entenderam? Esses dias a Michelle Bolsonaro tinha feito um negócio horrível. Estou falando de Cristo, não é de direita, nem de esquerda, estou falando de Cristo. Para o reino de Deus, ela tinha feito um negócio horrível lá. Você não fica sabendo porque você está na sua bolha. Aí pareceu assim, né? Eu estava com aquela informação na cabeça. Pareceu a Michelle Bolsonaro orando. Meu Deus, gente, eu sou crente, sou cristão, frequente, estou indo na igreja, tá bom? Então eu não estou tirando sarro. Estou mostrando a hipocrisia. E Deus... Eu mostrei para uma pessoa, falei, nossa, ela não tem vergonha na cara? A pessoa olhou. É uma pessoa cristã genuína, maravilhosa. Olhou e falou, olha... Eu acho que é Deus sim que está usando ela nessa oração. Em que ela estava mentindo. A Michelle Bolsonaro estava mentindo durante as palavras proferidas pela oração dela. Só que nós, gente, a gente tem uma gama de sentidos que pega a gente. E aí a gente acredita no que os nossos olhos veem, nossos ouvidos veem. Uma coisa bate com a outra, você já tem uma programação no seu coração. O Dr. Loriel Rocha fala bastante sobre essa formação do nosso pensamento. É complexo, não é tão simples quanto a gente pensa. Por isso que a operação psicológica está dando certo. Porque as pessoas estão acreditando. Então, gente, eu não estou agora aqui, tá, falando assim... Não, a Michelle Bolsonaro ela não é de direita. Não é isso que eu estou falando. Eu estou questionando a pessoa, o CPF. Tá bom? Então, não surtem.
Estou questionando o CPF. Estou questionando o CPF da Damares. Só que a operação psicológica que está rolando aí, para você ficar desesperado hoje, por isso que você está me assistindo, por isso que tem quase 200 pessoas me assistindo agora, na madrugada, porque as pessoas estão a fim de ouvir política. Porque amanhã o mundo vai cair. Porque botaram na sua cabeça que o mundo vai cair. Amanhã você vai ver, meus amigos, os churrascos mais caros do país acontecendo do lado dos políticos da direita e da esquerda. Os hotéis 5 estrelas vão estar abarrotados perto dos locais chaves de eleição. Você que está desesperado porque você não conhece o jogo. Você acompanha youtuber, não acompanha política, né? Eu acho que foi até aí onde eu fui saindo do texto que eu estava falando isso. Você acompanha youtuber, você acompanha notícia. Notícia é propaganda dos dois lados. Ninguém coloca uma informação hoje dentro desses portais de grande alcance sem que aquilo lá seja pago, sem que tenha algum interesse por trás daquilo. Gente, quem está querendo defender o país é só você. Eles não estão. E esquece disso. Não estão. São blocos de poder brigando. Você pode concordar um pouquinho mais com o outro, um pouquinho mais... Eu não estou lendo nem os textos, porque eu estou vendo que o pessoal não entende muito o que a gente está falando. Olha lá, ó. E aí, homem, vai caçar um serviço, não é crente não. Eu sou crente, Michele e Damares são verdadeiras, são de Deus. Tá bom, depois você ouve o que eu falei agora há pouco aí, e tem outros vídeos. Mas tá bom, são de Deus, amém. Vai lá, vota neles, vota neles. Depois vai reclamar para Deus do que está acontecendo com o país. Pessoal fazendo estátua do Bolsonaro, subindo a rampa, estátua de madeira. 7 de setembro do ano passado. Esculpiram, né? Os judeus fizeram o bezerro de ouro. A esquerda, ela idolatra o Lula desde que o Lula existe. Aí a direita falou, ficou com ciúme, olhou para o judeu, viu um bezerro de ouro, olhou para a esquerda, viu o poste ídolo deles lá. Falou, quer saber? Eu vou fazer vou fazer um ídolo de direita. Eu estou falando ídolo no sentido negativo da palavra, no sentido bíblico, no sentido pecaminoso. E subiram a rampa do Planalto com a estátua do homem lá de madeira, do Bolsonaro, dia 7 de setembro do ano passado. No dia seguinte, aquele ídolo pediu uma carta para o ex-presidiário. Você viu? Lembra que ele pediu a carta para o ex-presidiário? Não, o ex-presidiário não é o Lula. O Lula também é ex-presidiário. O ex-presidiário é o Temer. O Temer. Então, o Temer é ex-presidiário. Tá esquecendo, direita? Tá esquecendo? Tá bom? Valdemar da Costa Neto, o dono do Partido 22, é ex-presidiário. Estava na mesma cela do José Dirceu. Sabe o que o José Dirceu disse? Ficou preso na mesma operação do Petrolão lá, Mensalão, Petrolão, não lembro qual dos dois, agora que eles foram presos. Pessoal, se inscreve aí no YouTube, por gentileza, tá? Isso aqui não rola só aqui não, é mais no YouTube, inclusive. Então, o Valdemar da Costa Neto e o José Dirceu estavam presos na mesma cela. Agora, pesquisa aí, ó. Empoderado, PL empoderado. Pesquisa esse termo aí. PL empoderado. O Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, do Partido 22, que você vai votar amanhã, que já elegeu 99 deputados. Esse partido responde para o presidente dele, que é o ex-presidiário, companheiro de cela do José Dirceu, chamado Valdemar da Costa Neto. Eles foram assim, e aí essa semana aqui o Valdemar da Costa Neto falou o seguinte, olha, os nossos 99 deputados estão à disposição do próximo presidente, tanto Lula quanto Bolsonaro. O meu contato, o dono do Partido 22 disse, o meu contato dentro do Partido 22 dentro do PT é o José Dirceu. Se o Lula ganhar, nós vamos ter bons relacionamentos, desde que ele me dê a infraestrutura do país. Essa mesma oferta foi feita para o governo Bolsonaro. Tem diferença? Tem diferença ou a diferença é só nas cores? Então, gente, quando você vai para o menos pior, você tá, que nem o Rafael Lima, meu amigo, diz, você está querendo pôr ar-condicionado no inferno. Vai resolver? Não vai resolver. Então, pelo amor de Deus, a sua oração não é para o seu candidato amanhã ganhar. É para Deus tomar a mão nesse país aqui e fazer isso aqui andar de uma vez por todas. Porque esse país não anda, tem uma maldição por aqui nesse país. Isso se quebra com jejum e oração, é o que a Bíblia diz, não é elegendo candidato. Pessoal, e os dois lados super envolvidos com a maçonaria. Só que o pessoal que está me assistindo nem sabe de verdade o que é maçonaria. Tá lá. Braga Neto, maçom, vice-presidente.
O outro vice-presidente, Hamilton Mourão, era maçom. Ele entrou grau 3 e saiu grau 33. Assim que ele entrou de vice-presidente, a maçonaria achou por bem levar ele para o último grau da maçonaria. Você não sabe o que é maçonaria? A maçonaria é a que, cara, ela decretou a independência do país. Ela fez a Revolução Francesa, ela fez a Revolução Americana, ela se infiltrou na Revolução Protestante. Então, é simplesmente o pessoal que comanda essa porcaria toda. Sabe quando eu falo que tem gente acima desses dois? É o pessoal ali da maçonaria. É um grau bem acima, tá? A maçonaria, na verdade, ela é a maçonaria ela é uma sociedade secreta de iniciação. O cara entra ali, fica umas porrada de ano, desenvolveu, chegou ao grau 33, aí ele pode passar por algumas outras. Ser chamado lá no clube de Bilderberg, ter esse tipo de contato aí, entrar na sociedade Skull and Bones, que é uma assim, essas que mandam no mundo, entrar nessas aí que tá o Elon Musk, esses caras aí, a maçonaria só entra com isso. Deixa de mentir, tonto, cara. Já basta o ladrão ontem no debate mentindo, sem nem sentir. O que eu tô mentindo, moça? Você é só desinformada, tá bom? Eu só tô aqui compartilhando um pouquinho do que eu vi por esses anos. Eu tenho outros momentos aí em que eu conto as cagadas de direita, negociata feia, tá? Se eu tô mentindo, então vai ali pesquisar a notícia do Valdemar da Costa Neto oferecendo 99 deputados para o presidente Lula. Você caiu, moça? Qual que é o nome dela aqui? Taninha. Ô, Taninha. Taninha, você é filha do Thanos? É porque o Tarcísio falou que o Lula e o Bolsonaro... O Lula, né? O Lula é um Thanos. São dois titãs, né? Você acha que tem diferença aí, que o outro é muito abaixo, só que o Tarcísio, seu candidato, aqui por São Paulo, ele fala que o Lula é um titã, tá bom? O candidato do Tarcísio, que saiu com dois que eu conheço, candidatos do PCC, o Tarcísio tirou foto junto, tá bom? E ele sabia. Uma das pessoas que falou no ouvido dele que o candidato aqui da minha região era do PCC, eu conheço. Falou no ouvido do Tarcísio. Não tira foto com esse cara, que esse cara é do PCC. Mas você sabe das coisas, tá bom? Então por isso que eu falo que vocês não acompanham política. Vocês acompanham youtubers, vocês acompanham notícia, e notícia é propaganda. Então Valdemar da Costa Neto ofereceu 99 deputados para o Lula, porque ele ofereceu para os dois. Mas ele ofereceu para o Lula. Então você tem, agora eu não sei quantos o PT elegeu, 60? Você tem lá os 60, sei lá, do PT, e deu 99 para a esquerda. Ou você acha que a hora que o Valdemar da Costa Neto receber ali os órgãos de infraestrutura do país da mão do Lula, para ter os 99 deputados, você acha que os seus 22 vão votar tudo com a direita? Você vai ter meia dúzia de isolados. Vocês caíram na maior casca de banana da história. Desculpa falar, tá bom? Desculpa falar. Não quer acreditar? Não acredita. A minha vida amanhã vai continuar normal. Vai continuar normal porque eu não tô na histeria. Eu tô tirando esse tempinho aqui para tentar falar contigo, para você sair da histeria. O pessoal que tá aqui agora não pegou, já dobrou a audiência, não pegou, que eu tava lendo assim, as bem-aventuranças da Bíblia, Jesus falando, bem-aventurados ali em cima da montanha, para os seus discípulos. Eu estou lendo do ponto de vista de um militante político, não importa dos lados, eu estou lendo dos dois lados. Então eu li, os bem-aventurados pobres de espírito, os bem-aventurados que choram, os humildes, os que têm fome de sede de justiça, os misericordiosos e os puros de coração. Todos esses, as duas militâncias, quando elas vêm, elas se encaixam. Tá bom? Resumindo para você. Vamos seguir aqui, versículo 9, Mateus capítulo 5, versículo 9. Você não quer continuar acompanhando minha live porque você não está gostando? Abre Mateus capítulo 5 e vai ler um pouquinho da Bíblia. É a melhor coisa que você faz. Não continua me assistindo. Você não precisa disso. Não precisa disso. Então vamos lá. Esse aqui, o duro aqui eu cortei bem na ponta que eu queria fazer uma inserção diferente. Porque até então eu estava colocando os dois militantes, né? Sobre essas bem-aventuranças. Mas nesse aqui, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Mas é bom porque eu peguei agora no maior momento de audiência da live. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aí, militante? E aí, bolsonarista? E aí, lulista? Você tem sido um pacificador? Ou você tem enchido o saco, xingado o seu... Nossa, caiu 20 pessoas em 1 minuto. O povo aí tá tudo... Coração... Enfim. Gente, pacifica.
atenua, acalma, já foi 50 pessoas embora, acalma o coração das pessoas. É isso que Deus quer que você faça. Não é o número que você vai votar amanhã, que você acha que você está sentindo que é do Espírito Santo. O pessoal do 13 também tá. Deixa eu te avisar. Os cristãos do 13 também estão sentindo que eles têm que apertar 13 amanhã. Então, eu não sei se o Espírito Santo anda contando mentira, ou da minha Bíblia ele não conta, não sei o da sua. Então, pacifique, chegue amanhã no culto e cumprimente o seu irmão de esquerda. Fala, meu irmão, independente das nossas divergências, me dá aqui um abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Me perdoa pelas palavras ofensivas que eu postei na rede social contra você. Porque na cara ninguém fala. Tá? Os cristãozinhos ficaram tudo acovardados, postando aí, porque fulano não pode, crente não vota em esquerda. E aí os esquerdistas falando, crente fascista não existe. E ninguém existe, né? Tudo cheio de pecado aí. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E aí volta de novo para os militantes, fala, não, a direita principalmente, né, com o Xandão prendendo todo mundo, né, e o Bolsonaro não faz nada. O Xandão prende todo mundo fica bravo, mas o Bolsonaro não faz nada, ninguém faz, o exército não faz nada. Todo mundo que é da direita, ninguém faz nada. Né? Só a esquerda que faz. Então não reclama depois se a esquerda ganhar, meu amigo. Os caras aparelharam tudo, os caras dominaram o discurso ideológico. Né, os caras dominaram a universidade, os caras dominaram tudo. E agora você quer, xingando o seu amigo de esquerda, que ele vote no seu candidato de direita, você não vai conseguir. Vamos lá. Estou falando para cristão agora, tá? Fica aí quem é cristão, tá? Eu quero falar com cristão. Porque assim, eu entrei na política de novo e perdi o foco do que eu estava querendo fazer. Eu quero, assim, um acalanto para o seu coração. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, quem está falando aqui é Cristo, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, não é por causa do Bolsonaro. Você que está se sentindo lesado porque a mídia está indo contra o Bolsonaro, você não está sendo perseguido por causa de Cristo. Você não tem a sua rede social banida por causa de Cristo. Não. É por causa do Bolsonaro. Então você não está sendo bem-aventurado. Não está. Você, esquerda, não está sendo bem-aventurado quando a direita fica aí te azucrinando na rede social. Porque ela está te azucrinando por causa do Lula, não é por causa de Cristo. Então vocês estão igual criança. Completamente afastados do reino de Deus, brigando por causa de bobeira. Enquanto que aquilo que brilha, você quer ser perseguido? Sabe o que Cristo fala? Fala que se você é luz, ele vai te colocar num monte alto, que é para todo mundo ver. Será, cristão? Deixa eu semear aí um medo no seu coração agora. Só que para mim isso é bom. E para mim isso é sinal de fé. Será que Deus não está querendo fazer uma troca mesmo? Quem é direita agora, se choque aí. Será que Deus não está querendo um governo comunista nesse país aqui para te dar um choque de realidade? Para provar para você se ajoelhar de verdade e orar para Deus e não para que Deus mova o seu mito? Será que não é isso que está para acontecer nesse país aqui, não? Né? Será que você está com tanto medo da Venezuela que você vai ter que sentir um gostinho para orar de verdade? Orar como os crentes da Venezuela oram? Com fome, com sede e orando para Cristo, mantendo a fé. Porque aqui de barriga cheia a sua fé está no Bolsonaro. A sua fé está no Lula. Não está em Cristo. Né? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia entre vocês. Alegrem-se, cristão, alegre-se. E regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. Vou repetir de novo, porque tem gente que tem dificuldade. Especialmente o pessoal que está habituado a ler a Bíblia. Ele perde completamente o sentido das palavras, ele vai ouvindo, ele acha que aquilo é familiar, ele não pensa. Então vamos de novo. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Não é na pátria amada e idolatrada. Não é aqui. É nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas... Está falando profetas ou está falando políticos? Está falando profetas. Não, profeta não é político, tá bom? Deixa eu só para você entender. Que você está viciado
nessa lepra da política. Mas amanhã você vai tomar um susto, você vai chorar, a gente vai ver a versão 2.0 do Ele Não 2018. Ele não. Lembra disso? Quanto que a gente riu disso? Ele não. A gente vai ver a direita amanhã fazendo o Ele Não 2.0. Anotem isso. Claro, eu não sou vidente. Se o outro cara ganhar. Se por acaso o 22 ganhar, aí você não vai ter isso. Você vai ter de novo o Ele Não 2.0 para o outro lado. Mas, se o vermelhinho ganhar, anotem aí. Anotem, nego abandonando a fé, nego deixando de ir na igreja. Anota aí. Mas depois volta. Quando Deus der uma chapuletada, mostrar quem manda, hora que deixar o cara, como eu andei esses tempos atrás. No fundo do poço. E um poço seco, não tinha nem água para tomar. Quando você estiver ali, aí você vai pensar no sobrenatural. Aí você vai pensar nas questões espirituais. Quando a sua mão não puder voltar em lugar nenhum, quando a sua mão não puder mover nada, quando a sua vontade não implicar em mais nada no mundo real, né? Aí você vai se lembrar de Deus. Então talvez é o que vai acontecer. Não vai não, 22 será eleito. Amém. Deus te ouça. Estava na vigília, né? O pessoal que estava aí, eu comecei a live falando, pessoal, que eu estou fazendo a live de madrugada para pegar os cristãos que estavam na vigília. Se você não sabe, tá? Eu vi de um profeta muito conhecido aí que a vigília vai ser no dia 200 de outubro. Não vai ser mais no dia 30. Amanhã vocês vão chegar lá, vai ter uma plaquinha lá na escola, você vai estar com a cola, com a camiseta do Bolsonaro 22, assim, a camiseta da seleção disfarçada 22, tá? Bonezinho 22, adesivo em todo lugar, e vai estar escrito assim, ó, eleição protelada para 200 de outubro. Porque assim Deus está adorando ver esses cristãos, tudo em vigília. No Natal nem lembraram, tomaram a cachaça, encheram a pança, nem agradeceram pelo peru de Natal, mas agora estão tudo em vigília. Né? Amigo, eu sei que você está sabendo. Eu sei. Tem gente que está bravo comigo, tem gente que deu risada agora, mas a pessoa entende, né? Se não estava na vigília agora, ia entrar, porque tem os malucos que vão virar, tem gente que vai orar a madrugada toda para ir lá votar, para Deus abençoar os 2 patinhos que ele votar lá. Vou falar não. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, antes de vocês, meus amigos, teve muita gente perseguida, tá? Se informe sobre a igreja primitiva, se informe sobre o símbolo de peixes lá, que eles iam lá na praia, todo mundo já estava preso, sobrou um ou outro livre. O pessoal já nem sabia muito a Bíblia, porque tudo já tinha sido pegado, né, coletado, pouca gente lia e escrevia. Então, o que tinha de exemplar da Bíblia tinha sido coletado, confiscado, né, igual as redes sociais estão fazendo. Aí o cara vai lá, fazia um arquinho assim na praia, na areia, e ficava por ali. Passava um outro cristão, via, opa, e formava o outro arquinho, né, aquele símbolo do peixinho assim. Aquele símbolo, não tá um peixe isso aqui. Enfim, é aquele símbolo que é um peixinho assim. Aí o cara fechava e falou, opa, esse aí é cristão. Ia lá e chegava junto, trocava uma ideia, oravam, trocavam conhecimento, né? E depois começaram a colocar infiltrados ali que prendiam o outro coitado que ia lá fechar o peixinho dele. Então, meu amigo, o maior número de cristãos do mundo está na China nesse momento e muito provavelmente estão presos. E estar preso na China não significa estar preso ali junto com os deputados, igual estava o Valdemar da Costa Neto e o José Dirceu ali, né? O Valdemar da Costa Neto do Partido 22 e o José Dirceu do Partido 13. Eles estavam presos juntos. 22 e 13 presos juntos. Como é que eu não vi isso antes, velho? Eu só estava ligando o Valdemar da Costa Neto com o José Dirceu. 22 e 13 estavam presos na mesma cadeia, na mesma cela, e na Papuda, em Brasília, né? Mas não era numa cela dessas que esses cristãos estão agora. Então eles estão presos porque eles amam a Cristo. Agora você quer ir preso porque tem gente que está disposto. A maioria é covardão, mas tem gente que está disposto a ir preso por causa do mito. Ou por causa do Lula, tem gente que está disposto. E por causa de Cristo, você iria também ou não? Aí não. Não. Cristo não é um negócio tão importante quanto o meu político, né, gente? Pelo amor de Deus.
Ah, eu vou ler aqui uma história rápida. Ó, Mateus 25, eu não vou ler o versículo, vou te contar a história. Mateus 25, do 35 ao 46, fala que assim, ó, você quer fazer porque o pessoal está salvando o mundo, né? O pessoal está dormindo bem hoje, está tentando dormir, não está dormindo, porque tem 178 pessoas aí que não estão dormindo agora, 9 agora, que estão querendo salvar o Brasil amanhã. Então você está se preparando, está fazendo os alongamentos, está preparando o lanchinho, sabe, aquela coisa para não perder o voto. Já está tentando achar algum Uber para levar amanhã, já está vendo aí de levar os parentes também para votar junto, para dar aquela pressão, né? Então esse pessoal quer salvar o mundo. Então, o Cristo fala de uma forma de você salvar esse mundo aqui. Sabia? Você está brincando que você não sabia disso. Não, eu entendo, você estava aí todo esse tempo salvando o mundo pela política. Vamos tentar salvar o mundo pelo cristianismo? Vamos! Mateus 25, né? Tive fome. Cristo fala que aquele vai herdar o reino de Deus, aquele falando o seguinte, ó. Eu tive fome, eu tive sede, eu fui estrangeiro, eu fiquei nu, eu fiquei enfermo e eu fiquei preso. Então quem atendeu alguém que teve fome e você deu comida, atendeu alguém que teve sede e você deu água, atendeu alguém que estava estrangeiro e você deu abrigo, atendeu alguém que estava sem roupa e você ofereceu roupas, atendeu alguém que estava enfermo e você cuidou, esses vão herdar o reino de Deus. Só que você fez isso esses tempos? Ou você só ficou teclando 13:22, 13:22? Você fez alguma coisa disso aqui? Você deu alimento, água, você deu abrigo, você deu roupa, você deu tratamento, terapia para os pequeninos? Você deu? Isso aqui salva o mundo. Cristo, aquele que já salvou o mundo, vai voltar e salvar de novo. Não é o Bolsonaro, deixa eu só avisar, pessoal, não é o Bolsonaro e não é o Lula que vai salvar o mundo. É Cristo. Vai vir como rei. Primeiro, ele padeceu como cordeiro. Ressuscitou como rei e voltará como rei. Glória a Deus. Não é o Bolsonaro e não é o Lula. E não é o Xi Jinping e não é o Putin que tem esse papel. Igreja idólatra. Para com isso agora. Como o toco do seu pastor aí, com jeitinho, se ele está nessa histeria aqui, porque ele também está sujeito, né? Ele também é um cidadão, blá, blá, blá. Também está sujeito à operação psicológica. Então, pessoal, agora quem não fez isso, esse que é o problema. E agora nós temos um problema aqui, porque você teve a chance de salvar o mundo. Como? Provendo alimento, água, abrigo, roupas e tratamento. E acalento, né? Visitar um preso. Se você não fez isso, aí a Bíblia fala que você está condenado ao inferno. Claro, gente, tem toda uma teologia, que não é bem isso aqui que salva, não é bem isso, mas ele está te dando a dica. Você não fez isso. Eu sei que você não fez, porque você estava tentando salvar o mundo. Eu não estou dizendo que você estava errado. Você só não estava certo. Não, gente, eu estou dizendo que, assim, na melhor das intenções, a gente erra. Quanta dica errada eu segui na vida, né? O meu instinto falava, não, faz isso. Alguém que eu gostava falava, não, faz isso aqui não. Aí eu não fazia e quebrava a cara. Então, talvez, só talvez, eu possa estar errado. Eu quero muito, tudo que eu falei está errado. Eu quero estar errado em tudo, 100% que eu falei. Eu quero passar a vida inteira agora, vocês esfregando na minha cara todos os meus erros. Sobre isso aqui. É isso que eu queria, tá? Mas se eu não tiver errado, amanhã vai ter um pessoal que vai abandonar a fé, mesmo que seja temporariamente. Amanhã vai ter um pessoal desesperado. Se não for da direita, vai ser da esquerda. E aí você que me ouviu aí, 145 pessoas agora, 6. Vocês que estão me ouvindo, você vai esfregar, se o seu candidato ganhar, e o outro coitado ali ficar desesperado, como você está agora. Você não está confiante. Nenhum dos lados está confiante. Você não está confiante. Então você imagina a dor que você vai ter se o seu candidato não ganhar. Se o seu irmãozinho da igreja, terminando o culto ali, porque a apuração vai terminar no meio do culto, né? As igrejas já cancelaram a escola bíblica dominical. Pecado, Deus vai cobrar, pecado.
Então, terminando o culto, provavelmente os pastores vão começar. E aí, irmão? Fala aí. Quem ganhou? Quem ganhou? Aí tá, né? Aí um tanto da igreja vai comemorar, outro tanto não vai ficar triste. Você vai esfregar na cara do seu... Você vai tirar sarro do seu candidato que perdeu? Do seu irmãozinho que o candidato dele perdeu? Ou você vai ser cristão, vai ser um pacificador e vai falar, cara, mano, ó, o meu candidato ganhou, tá? Tô feliz, mas, velho, vamos olhar para Cristo, eu e você, vamos marcar reunião de oração? Gente, eu vou fazer um desafio para você. Cristão, se você não tá indo em igreja, cara, você tá com a vida ferrada demais, porque você já não tem uma comunidade para te apoiar. Então eu não vou falar nada. Agora, se você está indo numa comunidade cristã, seja ela evangélica, católica, até espírita, vou te dar um desafio. Marque um café, só um café, não precisa ser um almoço. Marca um café com aquele irmão que diverge de você. E se proponham a falar de política. Está proibido, vocês vão assinar um termo ali na mesa da padaria, que vocês não vão falar de política. E depois me fala, se a conversa foi boa ou não. E aproveita, se você tiver vergonha na cara, peça perdão a ele, cara. Peça perdão a ele. Não, Adriano, o cara é comunista, velho. O cara é comunista. Peça perdão a ele. Ele tem motivos, pode estar errado. As pessoas não sabem a origem da esquerda. Do mesmo jeito que você não sabe a origem da direita. A direita vem do liberalismo, a esquerda vem do liberalismo. Vocês são irmãos, vocês são filhos do mesmo pai. Vocês são irmãozinhos. A direita e a esquerda são irmãozinhos. Vem do liberalismo humanista. A direita nunca foi assim, família, cristão. Não. A direita era assim no sentido de direitos humanos. A esquerda era no sentido de direitos trabalhistas. Mas eu não estou falando aqui, gente, de Karl Marx. Isso é muito antigo. Isso vem de filosofia lá da Grécia, mano. Tem até a ver com Aristóteles. Eu vou até arrumar briga até com o Olavista aqui, se eu for falar algumas coisas. Então a gente tem que ir falando devagar, especialmente agora, esse não é o momento. Deixa o pessoal quebrar a cara, daqui uns 2 meses a gente fala sobre esse tipo de tema. A direita e a esquerda vêm do mesmo lugar, tá bom? E a direita não é a proprietária da religião cristã. Graças a Deus. O povinho incompetente, a direita, né? Vamos falar a verdade. Eu fui de direita, gente. Olha aí, aqui na página da Radinha Livre, deve ter livro, um monte de live ainda, que eu fiz ali na época que eu estava no Direito de Santa Bárbara. Quando eu fiz 500 mil visualizações, foi numa live... não foi para Bolsonaro não, foi contra a pandemia, dia 1º de maio do ano passado. Enfim, tem um monte, fui candidato, na minha candidatura a vereador, eu tenho um vídeo passando essa vergonha, falando que a minha candidatura se inspira no ministério da Damares Alves, tá bom? Eu sei do que eu tô falando, amigos, não ficam tentando me converter para a direita, porque eu saí daí. E antes de estar aí, eu conheci os intestinos da formação globalista de esquerda. Então, o que tem para nos salvar, nossos amigos, é isso aqui, ó. Olha quantas páginas, cara. Né? Se você tivesse perdido esses 4 anos consumindo esse livro, em 4 anos de Bolsonaro, você leu a Bíblia uma vez inteira, pelo menos? Né? Você leu pelo menos o livro dos Salmos? Você leu um evangelho, um dos 4 evangelhos, um só, nesses 4 anos, que você ficou aí sendo o defensor da direita, dos cristãos e blá, blá, blá? Né? Não sei, eu acho que a maioria não, mas vai saber, pode ser que tenha também. Gente, muito obrigado, deixa eu ver se ficou alguma coisa. Eu ia falar mais uma outra coisa, a gente abre outra live, né? Porque assim, não, vou falar. Tem bastante gente aí, Então o pessoal que chegou agora, tá revezando com o pessoal que já foi dormir. Jonathan Arley, você sabe, cara, obrigado, mas vem de Deus, e eu quebrei muita cara, tá? Muita cara, e assim, eu espero estar errado em bastante coisa, como eu disse. Teve o caso do centurião. Lembra o centurião da Bíblia? É que você, não sei, né? Talvez você não leu a Bíblia nesses 4 anos, nesses 20 anos. Então eu estou te convidando para ler amanhã. Ou ler um capítulo agora. Lê isso aqui agora. Lucas 7, de 1 a 9. Né? Então tinha um centurião. O que era um centurião? Era um soldado romano responsável pelo um batalhão de 100 homens. Mas na verdade isso poderia ser muito mais. Né? É igual o Bombril virou sinônimo de esponja de aço para lavar louça.
Também centurião, o Ciro originou a partir de 100, mas esse cara poderia coordenar até 10 mil homens. Um centurião. Então, um centurião ouviu que Cristo estava chegando ali na cidade dele, e ele falou o seguinte: cara, esse cara aí parece que tem poder, velho. As histórias que eu estou ouvindo desse cara aí não é normal. Eu nunca ouvi as histórias que esse cara está falando. Que estão falando desse homem aí. É alimentar 30 mil pessoas, é fazer paralítico andar, numa época que não tinha gesso para pôr na perna. Numa época que não tinha raio-x, que não tinha anador. Então, Jesus ia lá e curava imediatamente. Então, imagine, era uma tragédia, né? Uma criança, gente. Ali, brincando, tal, caía, quebrava a perna, ele ia mancar da perna pro resto da vida. Caiu de um muro maior, né? Ajudando o pai a construir, que as crianças trabalhavam. Caiu, quebrou as duas pernas, ele não ia andar mais. Então tinha muito deficiente nas épocas antigas. Então o centurião estava triste porque um funcionário dele estava... O que era? Estava sofrendo, não fala o que era. Agora que eu me dei conta que não fala da doença. Não fala da doença. Enfim, não sei o que era. Até a palavra bíblica aqui do grego seria assim, que ele se sentia torturado. Então ele estava com muitas dores, provavelmente. E esse cara, o centurião, que era esse cara poderoso, então ele pegou o funcionário dele e trouxe para casa. Tá? Então ele já é bem-aventurado, porque ele está tratando de um enfermo. Trouxe para a casa dele, mas não tinha o que fazer, porque a medicina não tinha as condições. Então, ele ouviu de Cristo estava lá. E ele falou: gente, eu preciso chegar nesse cara. E ele era um cara influente. Né? Você já viu político quando vem na cidade? Empresário, tudo chega perto. Eu e você não consegue. O empresário chega perto. Marca cafezinho, vai restaurante, aquela coisa toda, né? Então, ele chegou em Cristo e falou assim: olha, mestre, um servo meu está padecendo de dor, ele se sente torturado. É que eu estou lendo na versão, eu li ele na versão NVI, nova versão internacional, que é meio que linguagem de hoje, então eu estou confundindo uns termos. Mas é o seguinte, ele falou assim: o meu servo se sente torturado, ele está com uma dor terrível, e ele está muito doente, está de cama, e eu estou cuidando dele em casa. Jesus já gostou disso. Falou: opa, ele está cuidando do servo dele em casa, do funcionário. Talvez servo poderia até ser um escravo, né, comum naquela época. A pessoa podia ser escravizada por troca de dívidas, inclusive. E aí Cristo falou: beleza, eu vou lá na casa dele, vou lá na sua casa, vou lá curar ele. Aí a palavra para curar ele é algo como terapia. A mesma palavra que Cristo usou. Viu o pastor Ivanildo pregar sobre isso esses dias. Deus abençoe, viu, pastor? Ivanildo Fernandes, pessoal. E aí ele fala assim: eu vou lá promover uma terapia para ele, a cura de Cristo, botar a mão. Né? Ou em outros momentos ele esfregou barro no olho do coisa. Isso era terapia, é contato. Aí ele falou: já ganhou a bênção, cara. Mano, ele já ganhou a bênção. Ele já ganhou o milagre. Gente, vocês não estão entendendo, ele não ganhou na cena. Ele ganhou a saúde de um homem. Porque ele sabia que se Cristo falasse, aquele homem iria se levantar. Vamos supor aqui que ele estava paraplégico, com as pernas quebradas. Então ele já ganhou. Sabe o que esse cara fez? Sabe o que esse centurião fez? Um cara influente, poderoso. Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: não, mestre. Ele não era cristão, tá bom? Ele não era judeu, na verdade. Ele não era judeu. Então, tipo assim, ele já sabia que ele estava na pior nessa. Que ele era um gentil. Que não era do sangue de Cristo, blá, blá, blá. Então ele falou: não, mestre. Eu sou um homem de autoridade. Então eu tenho muitos servos. Eu digo para esse aqui: faz isso, e ele faz. Eu digo para isso: faz aquilo, ele faz. Então eu sei que se o senhor mandar, porque o senhor é um homem de autoridade, se o senhor mandar, o meu servo será curado. Por quê? Porque ele entendeu o reino celestial. Ele entendeu que Cristo mandava no reino físico e no reino espiritual. Mano, ele teve a chance de ter Cristo em casa. Mas sabe por que ele não levou Cristo em casa? Porque ele falou assim: o senhor não é digno de eu tê-lo sobre o meu telhado. O centurião falou isso. Após ganhar o milagre, falou isso. Mas demonstrando fé, né? Porque ele, lembra aqui, ó, humildes de coração? Pobres de espírito, que eu falei aqui agora há pouco, se esvaziar. Ele se esvaziou. Pobre de espírito, ficou pequeno.
Só que a fé dele foi lá no alto, porque com isso ele provou para Cristo, não, eu creio tanto no poder do Senhor que eu sei que daqui, se o Senhor falar, o meu servo levanta agora. Ele levanta agora e Cristo falou, cara, eu não achei fé assim nem entre os meus de Israel. Então vai lá, o teu servo está curado. Será que a cura que você está pedindo para Deus, através da eleição do Bolsonaro, não é uma questão que Deus precisa visitar esse país aqui? E o que eu estou querendo que você reflita agora, porque se eu soubesse que Cristo ia vir no meu país, porque eu estou convidando, eu ia falar igual o centurião. Falar, não, Deus, não vem no Brasil não, não vem. Cura daí, aí do céu mesmo, sabe? Cura aí do céu mesmo, Deus. Não vem no Brasil não. Aqui tem funk, aqui tem vagabundo para todo lado, aqui o povo tenta um enganar o outro, aqui se você perder a carteira ninguém devolve, sabe? Aqui tem treta dentro do trabalho, aqui marido engana a esposa engana marido. Não vem, Deus, Jesus, não pisa no Brasil não, faz daí. Opera o milagre daí. Aí o Senhor pisa no Brasil depois que o Senhor operar o milagre. No momento não opero, porque nós não somos dignos de ter o Senhor pisando sobre esse solo. Porque até o nosso hino nacional, que vocês cantam todos os dias, idolatra essa pátria. É idolatria. Mas vamos chamar de louco, de teórico da conspiração, de tudo aquilo. Gente, eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por cada um que chegou aí. Nossa, quanto comentário. 13:22, que lorota. Usando a palavra do Senhor para a política. O seu presidente não usa? Os dois? Que o outro também é chamado de presidente, não usa não? Misericórdia. Aí um monte de número aí. Aí a hora que eu vou ler alguma coisa, atualiza. Tenho certeza que amanhã você vai apertar o 22, meu amigo. Eu já declarei o meu voto aí, o pessoal já sabe. E eu não vou apertar nenhum desses dois números aí. Meu amigo, a Bíblia não se refere em um capítulo e versículo, ela é completa. Tem coisas que no Novo Testamento fala, que no Velho tem coisas que está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Outra, mano, você está puxando a palavra do Senhor para a política. A palavra do Senhor não é para isso, é para levar todo pecador para o arrependimento, se afastar dos seus maus caminhos. Ô Júnior Furtado, é assim, ó, eu tô aqui no Face, abre o Face agora e vai falar isso em todas as lives que o pessoal tá falando de política, tá bom, meu amigo? Porque aqui eu comecei falando disso aqui, ó, tá bom? É que vocês só enxergam política na frente. Você é tão hipócrita, Júnior Furtado, que eu estou falando, alertando para o pecado da idolatria política, e aí eu tenho que usar a Bíblia, porque senão, como que eu sinalizo o pecado se eu não estou usando a Bíblia, meu amigo? Acorda, cara, como você tá cego. Você tá cego, provavelmente você tá louco para ir lá apertar isso aí amanhã, tá criticando. Se o seu pastor falou algo parecido como eu, você também criticou ele. Você tá cego de idolatria, cara. Acorda, filho. Usando a palavra para falar de política. Quando Jesus falou assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, são como sepulcros caiados, escribas, fariseus e saduceus. Você sabe o que eles eram? Júnior Furtado, você sabe o que eles eram? Eles eram partidos políticos, fariseus, saduceus e os escribas. Eles eram partidos políticos. Leia a Bíblia, meu amigo, antes de você ficar falando dela sem conhecer, tá bom? Acorda pra vida, rapaz. Aproveita isso em vez de você ficar me enchendo o saco aí e vai ler a Bíblia, cara. Você não vai ganhar debate comigo, não. Porque eu já fui processado por estar na política, filho. Tô pra receber outro. Fui candidato, vimos treta. Entreguei. Eu tenho processo contra promotor de justiça. Eu tenho processo contra o prefeito. Denúncia contra prefeito de cidade. Meu nome está lá. Tá bom? Dei aula em escola bíblica desde criança. Eu tinha 16 anos e levava para acampamento jovens de 23, porque faltava liderança. Eu não estou me gabando disso. Eu estou falando que eu tenho uma história com isso, cara. E aí você, na sua ignorância, vem criticar alguém que está falando da Bíblia para alertar as pessoas. Você não precisa concordar comigo, cara. Mas não vem falar essa baboseirinha que você está fazendo aqui, não. Tá bom? E outra, cara, eu não tenho raiva de ti, irmão. Como eu falei pro pessoal aí, se quiser tomar um café amanhã comigo, nós toma, cara. Eu já tomei com 2 caras de política aí, de militância, que me enchiam o saco.
Marquei um café e fui tomar com eles. Somos amigos. Nunca mais falamos de política na vida. Nunca mais falamos de política na vida. 2 casos, vida real, comigo. Isso, política, velho. Eu vou... Pessoal, Radinha Livre, meu canal do YouTube, tem uma playlist, eu devia ter falado isso a cada 5 minutos nessa live, né? Tem uma playlist chamada assim, ó, A Economia Sombria, que são os melhores vídeos do meu canal, são apenas 8 vídeos, vídeos entre 40 minutos e 1h20, em que eu explico a formação desses cartéis ideológicos, tá bom? Isso vem de banqueiros, isso vem da ideologia liberal, tudo isso, no final das contas, pessoal, no final das contas, eu tenho refluxo, tá, gente? Por isso que eu fico... No final das contas, é para ir contra o cristianismo. Por isso que eu comecei a live dizendo que a direita e a esquerda tomaram o papel da religião de Cristo. As pessoas estão mais fiéis à sua ideologia política do que ao cristianismo. Tanto que o cara não demonstrou completamente desconhecimento bíblico, querendo citar a Bíblia contra mim. Porque provavelmente esse cara sabe mais de direita e de esquerda do que da Bíblia. Será que é o seu caso, amigo, que você está me assistindo? Você que não está frequentando uma igreja, cara? Pô, será que não é hora, velho? Será que não é hora? Assim, ó, porque você está falando o tempo todo. Agora eu vou falar para você que não está em igreja nenhuma. Você que não está em igreja nenhuma, você está o tempo todo falando que existe a doutrinação comunista dentro das escolas. Cara, dentro das igrejas, até tem, mas está fraco. E se tem... Na igreja você consegue operar. Na igreja você consegue tirar a doutrinação comunista. Na igreja você consegue. Só que aí, será que a gente consegue tirar a doutrinação liberal também? Essa doutrinação que explica para o jovem que a mulher ela tem que estudar, ela não vai casar porque não dá, tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que ser empoderada, sim, se usa esse termo na direita. E aí, a hora que ela puder ter filho, vai ser com 40. E aí ela só ia querer um também. Isso, a ideologia liberal, ela é satânica e ela é anticristã, porque Cristo mandou homem e mulher se casarem, né? Os liberais de direita aceitam tranquilamente a homoafetividade, aceitam tranquilamente. Eu não estou dizendo que você tem que encher o saco disso, estou dizendo que, pessoal, assim, ó, uma coisa é ser cristão. Então, eu estou aqui, eu sou cristão. Eu posso ter 1 milhão de amigos homo, só que assim, talvez seria meu dever em apenas um momento falar, cara, você já pensou que talvez não está na Bíblia isso aí? Não... Gente, eu tenho que usar até um termo chulo para não ser processado pela 3ª vez. Tá? Então, talvez seja pecado. Pecado é expressão religiosa, tá bom? Tá bom? Então não adianta me processar. Então eu estou falando do âmbito religioso e não do termo social e civil. Então talvez a homoafetividade dentro da Bíblia não te conduza ao reino de Deus. As leis desse mundo aqui não regem sobre o reino de Deus, tá bom? Só que nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aceitando tudo isso chegando porque o Agostinho, ou o Gays com Bolsonaro, ou quem quer que seja, está a favor do nosso 22. Então tá tudo certo. Gente, volta a pregar a Bíblia, cara. Volta a pregar a Bíblia. Volta a pregar a Bíblia. Para de pregar ideologia política. Você não sabe de onde veio. Você não sabe de onde veio, cara. É sério. Não começou com Getúlio Vargas. Não começou no Império. Não começou com a Igreja Católica. Tem um negócio muito maior do que isso. E é espiritual. Mas a nossa religião humanista, que dentro das faculdades, mesmo das cristãs, ensina Charles Darwin, ensina o Big Bang, ensina essa porcariada toda que não é ciência. A ciência, desde o começo, ela se misturava com a fé, desde o começo. Tanto que essa ciência falsa de hoje, essa ciência com cifrão, ela é uma religião paganista. Vai ver os nomes de naves, os nomes de monumentos que a ciência faz, são nomes de deuses do panteão grego, do panteão romano, do panteão pagão mesmo, babilônico. Só que se eu falar tudo isso, você não está acreditando porque, cara, você ainda está no número 22 ou 13, velho. Você ainda está pensando que esse homem safado aí, que os dois são, que esse safado aí mentiroso vai salvar você. Então tem muito chão pela frente, cara. Não precisa concordar comigo, não. Mas assim, respira. Não cai na histeria. Operação psicológica. Volta a live lá para assistir. Deve ter 1 hora já. Volta a live lá para assistir. Se inscreve aí no canal Radinha Livre.
Acompanhe a playlist A Economia Sombria. A Economia Sombria. Tem alguns vídeos da Economia Sombria aqui no Face, mas todos eles estão no YouTube. Não gostou do que eu falei? Cara, vai ler a Bíblia e me refuta. Fala, não, vou achar um versículo para refutar esse idiota aqui. E refute, mas na sua cabeça, não enche o saco aí, porque ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Lê uns últimos comentários aqui e vamos embora, tá bom? Vazios. O Júnior Furtado estava aqui me refutando. Meu Deus do céu, fui refutado, gente. Fui refugado. Eles diziam que eram a voz de Deus, como Jesus disse: vós, escribas e fariseus, que dizem fazer a verdade do Pai, mas são hipócritas, ficam na porta do templo, mas são falsos. Então, filho, só que a terminologia usada para eles, escribas e fariseus e saduceus, eram partidos políticos. Cara, estuda um pouquinho, velho. Pelo amor de Deus, não passa vergonha, é a segunda vez. Esse contrapartido ele pode agredir verbalmente, jogar no chão, chutar, cuspir, que tá de boa para você. Faça-me o favor. Agora eu não sei se ele está respondendo para mim ou não. Gente, mas se é o seguinte, se o candidato de vocês ou vocês estão sendo chutados, jogados no chão, estão sendo perseguidos, vocês têm um dos poderes na mão, só que vocês estão falando o tempo todo que ele não pode fazer nada. Então não adianta você cobrar, porque ele não... Você está dizendo que não pode fazer nada. O que eu estava dizendo enquanto eu era direita é: vamos cobrar esse maluco aí, porque o cacetete está vindo no nosso lombo? Só que ninguém queria cobrar, todo mundo queria passar o pano. Você que está aí falando que é o menos pior que você quer votar amanhã, no dia seguinte da eleição, se ele ganhar, você topa cobrar ele todos os dias comigo? Cobrar. Estou falando cobrar. É para ele trabalhar. Se ele trabalhar, é para ele fazer o que você quer, não é? Você topa ou você não tem coragem? Você vai ficar mais aí, passando pano mais 4 anos. O pessoal tá fanático, gente. O meu objetivo dessa live era mostrar esse fanatismo. Então tá aí... Mano, que nada, meu amigo, tanto é que eles diziam que serviam a Deus. Cara, mas todo mundo diz, a direita não tá falando que serve a Deus aí o tempo todo? Vocês estão servindo a Deus? Com esse papo furado que você tá aí? Você tá servindo a Deus? Enquanto eu tô pregando a palavra pura, lida, cru para vocês, você tá falando que eu tô com um papinho furado. Se isso não é uma blasfêmia, eu não sei o que é. Você pode falar que não concorda comigo, mas falar que é papo furado a palavra de Deus, aí, mano, pelo amor de Deus, né? Mas tá bom, Júnior, tenha uma boa noite, cara. Se você quiser marcar um café, nós toma, filho. Se quiser, você paga ainda, pra você ficar feliz. Esfregar, eu paguei um café pra aquele cara. Beleza, eu vou lá e vou conversar contigo. Vou lá. Eu não vou pagar um café pra você. Enquanto você ficar aí mal criadinho, desse jeitinho aí. Mas nós podemos tomar um café. Você paga o seu, eu pago o meu, nós tomamos um café. Cara, eu não vou ler de novo. Mó textão aí, pelo amor de Deus. Gente, abraço. Fiquem com Deus. Canal do Rodinha Livre ali no YouTube. Enquanto nós estivermos por aqui, porque já sim vão censurar, eu sei do globalismo, eu falo muito contra a nova ordem mundial. É que você acha que o Bolsonaro é contra a nova ordem mundial. Eu acho que ele é uma das asas da nova ordem mundial. Ou que ele está sendo oprimido, ou que ele está sendo chantageado, mas ele está cumprindo a nova ordem mundial. O Lula foi forjado dentro da nova ordem mundial. Então é assim, só que vai votar em quem? Vai votar em quem? No menos pior. Gente, o sistema da democracia foi forjado na nova ordem mundial. É para não dar certo, amigo. Eles ganham também, quando tem o revertério, quando a roda gira. Porque a direita, ela tem alguns erros, alguns acertos e algumas qualidades para uma sociedade. A esquerda tem outras. A esquerda não é só defeito, pessoal. Tá? Aquela doutrina comunista, maligna só que os efeitos sociais que ela tem não são ruins. Tem um canal que chama... A menina é de direita ainda, mas ela chama... Cara, Dominando o Mandarim. Não lembro o nome dela agora, mas o canal é Dominando o Mandarim. Vai ver o vídeo dela, que ela fala das escolas chinesas. Deixa você de boca aberta. Porque é para respeitar os avós, é para você aprender a história da China, para você saber a história da sua família, toda da sua árvore genealógica. Ensino comunista chinês. Está acontecendo agora. Na escola brasileira do Bolsonaro. Tem isso? Teve alguma matéria que o Bolsonaro inseriu na escola de direita, conservadora, sobre isso com as crianças? Ou ele só expulsou o Weintraub e foi aquilo mesmo? Eu acho que foi isso, né? Aí teve ouro na Bíblia, como é que é? Sei lá o que aconteceu aí, inclusive pastores envergonhando o nosso evangelho. O outro lá,
Eu sou pró-armas, tá bom? O outro lá, o pastor disparando uma arma automática na coitada que foi revistar ele no aeroporto, né? Isso aí ajuda bastante a direita, né? Pastor, ministro da educação, deixou a arma disparar na frente da coitada da gente, pegou nela, viu? Pegou nela, o tiro acertou nela. Mas é isso, essa é a direita, só que eu quero, pessoal, que você entenda, a minha oração é para que você entenda que você tem que depender de Deus. Você quer discordar de tudo que eu tô falando? Cara, discorda, velho. Discorda. Abre uma live, rebate, inventa apelido do meu canal, faz o que você quiser. Mas, assim, não cometa o pecado da idolatria. Porque na Bíblia fala que esse pecado, Deus vai visitar até a 3ª e 4ª geração. Então, se você está querendo salvar o seu país, fazendo uma estátua de 1,90 m de um homem de madeira subindo a rampa do Planalto, isso aconteceu em 7 de setembro de 2021. Uma estátua, um poste ídolo de um homem que está vivo, que é o presidente, subindo a rampa de madeira. E se Deus decidir cobrar isso daí de vocês, dessa idolatria, ele vai visitar a 3ª e a 4ª geração. Então, o seu intuito maravilhoso de salvar o país, pela ignorância espiritual, pela você não pegar a Bíblia que está aí no seu aplicativo, você pode mudar ela agora, em 1 segundo. Não, 15 segundos você pode ter um capítulo da Bíblia aberto na mão. Tá? Então não dá para alegar a ignorância, mas pela ignorância, a gente pode estar colocando o Brasil sobre uma maldição de 3ª e 4ª geração. Beleza? Ai, não concordo. Ai, o Velho Testamento. Tá bom, amigo, vai. Tá bom. Tá? Essa é a minha opinião. Estou te passando uma informação. Quer aceitar? Aceita. Não quer? Continuamos aí. Concordo com você em tudo e depender de Deus. Então, Júnior, te dou a mão, irmão. Tamo junto. Você é pró-arma, leva até levar um tiro da Zambelli, seu otário. A galera da esquerda, gente. Tá vendo? Tô falando... Gente, eu não sou direita. Deixa eu tirar o amiguinho da esquerda aí. Eu não sou direita nem esquerda, tá? Meu amigo, quem que é o cara? É o Ricardo Pavão Tuma. Eu critiquei a direita em 2 anos, mais do que você criticou a direita a sua vida toda, tá bom? Tanto que eu tô enfrentando o hate aqui de um monte de direitista, seu otário. Você que é o otário. Você que não me conhece. Tá vendo aí eu falar, não, ele falou de armas, ele é de direita. Eu não sou de direita e nem de esquerda, eu sou crente. E eu acho a Zambelli uma cretina que casou com um maçom. Então ela não tem nada que eu aprove. Nada que eu aprove. Até porque eu conheço 4 pessoas que passaram pelo gabinete dela. Só tem uma lá hoje. Porque estão trocando tudo, até as de fidelidade estão trocando pelos indicados, né? Que está vindo aí Valdemar e essa galera toda dominando até os gabinetes. Então eu não tenho nada a favor da Zambelli. Nada a favor da Zambelli. A Zambelli é uma hipócrita, é uma cretina. E eu não posso proferir muitos adjetivos aqui, porque você, idiota de esquerda, empoderou a Zambelli de forma que ela tem um monte de lei feminista para me processar se eu falar alguma coisa a mais aqui. Seu otário. Só tem esses 2 números, 13 ou 22. Não, cara, tem 2 joelhos no chão. Esse número salva. Esse número salva, tá? Não é porque o sistema te obriga, pessoal. O sistema te obriga a votar. Você é obrigado a votar, não é um direito seu. Entendeu porque tem 13 e 22? É isso mesmo, é te deixar numa binuca numa... Como é que é? Gente, sinuca de bico. É para te deixar numa sinuca de bico para você escolher o que o sistema quer. Por isso que o 13 e o 22 vão agradar ao sistema. Por isso que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do Bolsonaro, e provavelmente o outro lá, que é o Meirelles, que é o do Lula, mano, eles são amiguinhos. Eles são amiguinhos. Tá bom? Abraço. Fiquem com Deus. Leiam a Bíblia. Frequentem uma igreja. Tá? Frequentem uma igreja. Frequentem uma igreja. Não, eu vou entrar na Universal. Não, gente, não vai na Universal. Vai numa igreja. Procura uma presbiteriana, batista. Você gosta de um barulho? Vai na Assembleia de Deus. Minha bisavó rezava o terço. Vai então numa igreja católica.
mas foge de missão integral, né? Que teologia da missão integral, teologia da libertação. Já chega nessas igrejas e fala assim, ó, aqui tem teologia da missão integral e aqui tem teologia da libertação. Foge dessas também, até você ir em uma que pregue exclusivamente a palavra. Você vai quebrar a cara, as igrejas estão cheias de pessoas imperfeitas, você só vai ser mais uma entrando dentro de uma igreja imperfeita, você só vai ser mais um imperfeito lá dentro. Por isso que a gente se reúne para nós vermos os defeitos uns dos outros e falarem, puxa vida, eu acho que até que eu posso ajudar esse, ser ajudado por esse. E olha, e aí a gente compara e vê a perfeição de Cristo. É para isso que a gente vai na igreja, tá bom? Abraço para vocês todos, amigos. Estou tentando reconhecer um rapaz aqui, mas não sei se é. Deus abençoe a vida de vocês.